Glória a Deus, quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos nos estúdios da Rádio Manaim, da TV Manaim, o nosso podcast. Estamos entrando no ar para mais uma edição do nosso programa. É isso mesmo, sabedoria financeira. Que Deus abençoe você que já tem compartilhado aí os programas, tem gostado, tem participado aqui com a gente, está aprendendo bastante. Nós estamos aprendendo juntos, hein? E olha só, hoje nós estamos aqui começando mais um episódio sobre previdência privada. É isso mesmo. No programa anterior, nós entendemos ali que o verdadeiro significado de prever e providenciar e tudo que a gente tem aprendido sobre previdência nasce como um princípio de sabedoria. E hoje nós vamos falar sobre a realidade atual da aposentadoria do Brasil. É isso mesmo. Vamos falar sobre a realidade. E quem está aqui conosco são os nossos especialistas, os nossos queridos irmãos, o Vinícius Lima Leão e o Moisés Brasil Coser. Aliás, o Vinícius é diretor executivo, corretor de seguros e especialista em planejamento financeiro. O Moisés Brasil Coser, economista, professor e pastor. Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. E eu já faço aqui a primeira pergunta ao meu querido Moisés. Moisés, nós vamos começar com a pergunta, claro, mais honesta aí que existe, né? O brasileiro ele tá verdadeiramente preparado aí para se aposentar? A paz do Senhor, meus amigos. Jorge, a paz do Senhor Jesus, Vinícius, a paz do Senhor, paz do Senhor, meus irmãos. Né? Uma alegria estarmos juntos com os irmãos novamente. Boa pergunta, Jorge. Infelizmente, os brasileiros não estão preparados para se aposentar, né? Devido a alguns fatores, né? Hoje, o Brasil vive um momento em que o envelhecimento está acelerado. Então, as pessoas vivem mais, nosso tempo de vida aumentou, né? E as pessoas começam a trabalhar mais tarde, tá? Tem menos filhos. Hoje a tendência onde você tinha lá 4, 5 filhos, hoje está reduzindo, né? Só que tem no máximo 2. Tá? Então você tem uma quantidade de pessoas mais velhas, para me dizer assim, né? E acumulam menos do que o necessário. Então nós temos uma dificuldade grande aí em relação a problema da aposentadoria. Então o país está envelhecendo pobre, podemos dizer assim, né? E isso aparece em cada análise que é feita no mercado, nós estamos observando isso, né? Então os brasileiros estão envelhecendo pobre, infelizmente. Agora é o seguinte, quando você fala de números, do que nós estamos falando exatamente, Moisés? Vamos pegar um exemplo, né? O salário mínimo em 2025 estava em 1.518, tá? Então vamos dizer assim, grande parte dos aposentados recebe esse piso devido ao cálculo da Previdência, né? Então, grande parte recebe um salário mínimo, né? Outra parte, vamos dizer aí, um salário mínimo, 2 salários mínimos, mas grande parte um salário mínimo. Aí você tem o seguinte, o custo para manter esse aposentado, vamos dizer, é muito alto. Vamos pegar exemplo de plano de saúde. Muitas vezes vai só no plano de saúde esse valor, exatamente, né? Só o plano de saúde vai pagar R$1.518, R$1.600, né? Como não tem condição, sobrecarrega o SUS. Exatamente. Aí o SUS ou alguém poder estar ali ajudando a pessoa, né? Então, você tem esse custo muito alto em relação à questão de saúde. A inflação média, né, ela é um pouco alta em relação às necessidades dos gastos dessa pessoa. Então, você tem aí uma dependência muito grande, né, de outros, né? Então, por isso que essa questão dessa dependência, né, em relação ao aposentado, né? E Vinícius, o que você tem visto na prática atendendo famílias e qual é o impacto emocional disso tudo? Jorge, é muito delicado, né? A pessoa trabalhou 35, 40 anos, sonhou, lutou, criou filhos, né? Eu lembro, quando criança, que era quase que uma cerimônia, né? A aposentadoria, você via os tios, pastores na igreja, pastor, culto de glorificação, porque aposentou e tal, porque era um marco na vida da pessoa. Quando você fala em aposentadoria, você fala do momento que a pessoa vai gozar dos anos que ela trabalhou. Só que a grande realidade hoje no Brasil
que apenas 1% dos brasileiros aposentados pelo INSS é independente financeiramente. Os outros 99% são condenados a continuar trabalhando ou dependem de programas sociais ou da ajuda de familiares e amigos. Não é incomum, né, como o pastor Moisés comentou, de você ter um idoso que um filho paga o plano de saúde, o outro filho paga, às vezes, a fisioterapia, porque é uma fase da vida em que você tem naturalmente mais gastos com saúde, né? Então, o que a gente vê de impacto emocional, como você colocou, a perda da dignidade, o medo de se tornar o peso, o constrangimento, né, de chegar, poxa, meu filho, será que você me ajuda com isso? Não é algo natural, né? Você, Jorge, tem filhos, quando você chegar aos 60, 70 anos, vai ser confortável para você pedir esse tipo de ajuda? Difícil, né? Muito complicado. Então, você com trabalhou uma certeza. vida toda, você criou seus filhos, você ficou 30, 40, 50 anos acostumado a ser o provedor, e aí chega na fase que era para você ter um reconhecimento disso, você acaba se sentindo um peso. Então, isso machuca. Então, esse impacto aqui desse programa é justamente para despertar você que ainda está em idade produtiva, que se ainda não começou, comece. Porque só o efeito dos juros compostos no tempo é que é possível para equilibrar uma conta. Porque cada vez, como já foi mencionado aqui, as pessoas estão vivendo mais e isso gera o quê? A necessidade de uma maior reserva para custear essa diferença que há quando você sai do mercado de trabalho para o que você recebe de aposentadoria. E aproveitando que você está falando aí, Vinícius, espiritualmente, o que a palavra nos orienta diante dessa realidade? Boa lembrança, né? A palavra é o nosso manual de conduta e prática, e ela tem direcionamento para tudo na nossa vida. A gente não precisa buscar conselhos fora. No livro de Provérbios 21:5 diz assim: os planos bem elaborados conduzem à fartura, mas a pressa e a improvisação conduzem à pobreza. A Bíblia nos ensina a planejar antes, não improvisar depois. Nós vivemos num mundo onde, principalmente numa economia emergente como a nossa, o consumo ele é estimulado a todo tempo. Mas nós temos que ter planos bem elaborados, né? Voltando lá aos episódios anteriores, né? Um orçamento de guerra definido dentro de casa, você ter exatamente a noção do que vai fazer ou não com o seu dinheiro, ter as caixinhas de reserva de emergência, aposentadoria, dos seus planos. Ah, mas não está sobrando. Mas comece. Ah, só sobrou R$5. Comece. Não é o valor, é a sua mentalidade que vai fazer diferença. Porque quando você ajusta a mentalidade, quando você estiver preparado, né? Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Quando você estiver numa condição melhor, você já vai estar com a mentalidade ajustada para executar esse plano de ação. Meu Vinícius, a Bíblia, né, nos ensina muitas coisas, né? Não só, principalmente espiritual, mas também questões materiais que podemos observar na palavra, né? Às vezes as pessoas falam, mas o livro de Provérbios ensina a pessoa a ficar rico. Essa questão de ficar rico material, né, é você ter estabilidade, né? Como você ter uma pessoa financeiramente estável na sua vida, né? E riqueza não é só material, né? Exatamente. Riqueza é saúde, riqueza é dignidade. Poxa, eu não preciso pedir dinheiro para os meus filhos, para os meus sobrinhos, eu não preciso de programas sociais. Então, riqueza é uma palavra muito mais ampla do que só dinheiro, né? Isso que é riqueza, né? Isso. Você ter uma vida digna. Dormir em paz, que eu não estou devendo ninguém, não estou devendo o banco. Isso aí, você é uma pessoa rica. É isso que a Bíblia nos ensina, né? Glória a Deus. Muito bem, você que está nos acompanhando, Sabedoria Financeira, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Você gostou aqui desse episódio? Então compartilhe o nosso link para as famílias, para os amigos, isso é muito importante. E hoje entendemos que a aposentadoria no Brasil não é um problema financeiro, é um problema de visão. E quem enxerga isso cedo tem tempo de ajustar, corrigir, transformar o futuro. E no próximo episódio nós vamos entrar num ponto aí fundamental. Como a previdência privada funciona de verdade e por que ela é muito mais do que guardar o dinheiro. Moisés, Vinícius, obrigado pela vinda de vocês. Até o próximo episódio, hein? Fica aqui com a gente e estaremos aprendendo cada vez mais juntos aqui. A paz do Senhor Jesus. Amém, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus a todos, Deus nos abençoe. Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Até a próxima, hein?